Minhas primeiras lembranças são preenchidas pelo som de gritos. A voz do meu pai ecoava pela nossa pequena casa, fazendo as paredes tremerem. Minha mãe tentava falar baixo, provavelmente pensando em mim e na minha irmã caçula Lúcia, mas às vezes não conseguia evitar gritar de volta. Eu tinha 7 anos na época, e Lúcia apenas 2, jovem demais para realmente entender o que estava acontecendo. Lembro-me de ver mamãe penteando o cabelo de Lúcia numa manhã, cantando suavemente para ela. Foi a última vez que a vi fazer isso. Mais tarde naquele dia, os gritos começaram novamente, piores do que nunca. Você é impossível, Roberto, a voz da minha mãe falhou. Você controla tudo que eu faço, todos com quem eu falo. O divórcio aconteceu rapidamente depois disso. Um dia, mamãe simplesmente sumiu. Papai nos disse que ela tinha nos abandonado, que tinha escolhido o álcool e outros homens ao invés das próprias filhas. Eu era velho o suficiente para me sentir confusa e traída, mas jovem o bastante para acreditar nele completamente. Não demorou muito para papai trazer Sara para casa. Ela era mais nova que mamãe, sempre sorrindo, e claramente adorava Lúcia. Minha irmãzinha se apegou a ela imediatamente, chamando-a de a mamãe em poucas semanas. Mas eu não conseguia fazer o mesmo. Toda vez que Sara tentava me abraçar ou pentear meu cabelo como mamãe costumava fazer, eu me afastava. Clara, papai dizia severamente, Sara está se esforçando. Você precisa ser mais grata. Mas como eu poderia ser grata? Eu ainda tinha uma mãe, uma de verdade, em algum lugar por aí. Onde ela estava? Por que ela não ligava? Por que ela não lutava para nos ver? Essas perguntas me assombraram durante toda a infância, mas aprendi a guardá-las para mim mesma. Sara mimava Lúcia, comprando-lhe vestidos bonitos e levando-a para aulas de dança. Eu também era convidada, mas sempre recusava. Em vez disso, mergulhei nos livros, passando horas no meu quarto estudando. Era mais fácil do que assistir minha irmã construir um relacionamento com minha mãe substituta. Os anos se passaram dessa forma, com Lúcia se tornando cada vez mais a filha de Sara, enquanto eu permanecia teimosamente à margem. Mas eu tinha um plano. Estudei muito, sabendo que a educação seria meu ingresso para a liberdade. Enquanto Lúcia estava sendo preparada para ser a filha perfeita, eu planejava minha fuga através de inscrições para faculdades e redações para bolsas de estudo. Finalmente, aos 18 anos, eu estava livre. A faculdade parecia respirar ar fresco depois de estar debaixo d'água por muito tempo. Meu quarto no dormitório podia ser minúsculo, mas era meu. Sem Sara pairando, sem papai ditando regras, sem o lembrete constante de ser a filha difícil. Eu ainda voltava para casa durante as férias, tentando manter alguma conexão com Lúcia. Durante uma dessas visitas, no meu último ano, a encontrei em seu quarto, que parecia a câmara de uma princesa, todo rosa e branco, cortesia da obsessão decorativa de Sara. Então, quais são seus planos depois da formatura? Perguntei, me acomodando no assento da janela. Você já pensou sobre quais faculdades gostaria de se candidatar? Lúcia estava esparramada na cama, as unhas perfeitamente manicuradas batendo na tela do celular. Ah, eu não vou para a faculdade, ela disse tão casualmente quanto se estivesse discutindo o tempo. Vou me casar. Quase engasguei com meu café. Casar? Você nem tem 18 anos ainda. Quando isso aconteceu? Sara me apresentou ao Marcos no ano passado. Ela finalmente olhou para cima, seus olhos brilhando. A família dele é dona daquela grande empresa imobiliária no centro, sabe? A Imobiliária Pereira. Eles são carregados de grana, Clara, e ele é absolutamente perfeito. Mas e seus sonhos? Lembrei-a, você costumava falar sobre se tornar professora. Pensei no pequeno quadro negro que ela tinha quando criança. Lúcia acenou com a mão, descartando a ideia. Aquilo era coisa de criança. Sara diz que eu não preciso de faculdade, de qualquer maneira. Ela acredita que o verdadeiro propósito de uma mulher é criar uma família e ter filhos. Por que perder tempo com diplomas quando posso começar minha vida real agora? Agarrei minha caneca de café com mais força, lutando contra o impulso de fazer um discurso sobre feminismo e independência. Apenas pense cuidadosamente sobre o que você realmente quer, Lu. Não o que Sara quer, não o que Marcos quer. O que você quer? Eu sei o que eu quero, ela revirou os olhos.
Nem todo mundo precisa ser uma mulher de carreira como você. A maneira como ela disse isso, como se ser uma mulher de carreira fosse algum tipo de defeito de caráter, fez meu estômago se contorcer. Mas fiquei quieta. Afinal, era a vida dela para viver. Após a formatura, encontrei um bom apartamento do outro lado da cidade e comecei a trabalhar como contadora remota. O trabalho não era glamouroso, mas pagava bem o suficiente e me dava a independência que eu tanto desejava. Enquanto isso, Lúcia se casou com Marcos em uma cerimônia extravagante que Sara orquestrou até a última taça de champanhe de cristal. Em um ano, minha irmãzinha já era mãe, com o pequeno João chegando pontualmente. Um ano depois, veio Maria. Foi então que minha vida pacífica começou a desmoronar. A primeira vez que Lúcia apareceu sem avisar, ela estava usando roupas de ginástica de grife que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal, carregando 2 bolsas de bebê e parecendo perfeitamente arrumada, apesar de supostamente ser uma mãe exausta recente. Tenho um compromisso no spa, ela anunciou, já deixando as bolsas na minha sala de estar. Você vai cuidar deles, né? Valeu, mana. João acabou de comer e Maria pode precisar de uma troca de fralda em breve. Ah, e João gosta do elefante de pelúcia dele para a soneca. Está na bolsa azul em algum lugar. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela já tinha ido embora, me deixando com um bebê e uma criança pequena. Isso se tornou uma ocorrência regular. Lúcia aparecia com algum compromisso urgente, almoço ou compras, deixando as crianças como se fossem pacotes a serem entregues. O verdadeiro choque veio quando ela e Marcos decidiram fazer uma escapada romântica. Sem aviso, sem pedir. Eles simplesmente apareceram na minha porta com as crianças e suprimentos suficientes para 3 dias. As interrupções constantes estavam me deixando louca. Meu trabalho como contador exigia foco e atenção aos detalhes, algo quase impossível de manter com 2 crianças pequenas correndo por aí. Toda vez que eu me concentrava em uma planilha, havia um choro, uma batida ou uma tia Clara, estou com fome. Tentei trabalhar nas primeiras horas da manhã, antes das visitas surpresa de Lúcia, tarde da noite depois que as crianças iam embora, fins de semana quando eu deveria estar relaxando. Mas não era o suficiente. Meu chefe havia começado a notar erros no meu trabalho, pequenos enganos que poderiam ter consequências sérias. Por que você não pede para Sara e papai cuidarem deles às vezes? Sugeri um dia, enquanto Lúcia deixava as crianças pela 3ª vez naquela semana. Ou talvez os pais do Marcos. Papai está sempre no trabalho, Lúcia respondeu, já na metade do caminho para a porta, e Sara diz que o barulho lhe dá enxaquecas. Além disso, você é tão boa com eles. Observei-a se afastar em seu traje de grife perfeitamente passado, sem um fio de cabelo fora do lugar, e lutei contra a vontade de gritar. Ela não conseguia lidar com eles sozinha o dia todo, mas de alguma forma eu deveria lidar com eles enquanto trabalhava em tempo integral? O ponto de ruptura veio numa terça-feira. Eu tinha um prazo crucial e João estava particularmente energético naquele dia. Me afastei do laptop por apenas um momento para impedir Maria de comer um giz de cera quando ouvi o baque. João havia pulado do sofá, algo que eu lhe disse inúmeras vezes para não fazer, e tinha caído. Ele parecia bem no início, mas na hora que Lúcia veio buscá-los, um hematoma roxo e feio havia se espalhado pela sua canela. No momento em que ela o viu, Lúcia explodiu. Que diabos, Clara, ela gritou, fazendo as 2 crianças começarem a chorar. Eu confio meus filhos a você e é assim que você cuida deles? Ele poderia ter se machucado seriamente. Talvez se você realmente cuidasse dos seus próprios filhos, comecei, mas ela me interrompeu. Eu sabia que não deveria tê-los deixado com você. Você é tão irresponsável. O que você estava fazendo? Ocupada demais com suas preciosas planilhas para manter meu filho seguro? Algo dentro de mim se partiu. Anos de ressentimento, de ser tomada como certa, de ser esperado que eu colocasse minha vida em espera pela conveniência de todos os outros, tudo isso veio à tona. Saia, eu disse, minha voz mortalmente baixa. Pegue seus filhos e saia do meu apartamento. Com licença. Acabou. Não sou mais sua babá de graça, Lúcia. Eu tenho um emprego. Um emprego de verdade que paga minhas contas. Não posso continuar largando tudo porque você precisa de um dia no spa ou almoço com suas amigas. Contrate uma babá profissional.
Praticamente os empurrei para o corredor, ignorando a expressão chocada de Lúcia e as lágrimas confusas das crianças. No momento em que a porta se fechou, meu telefone começou a tocar. Que diabos você pensa que está fazendo? Papai rugiu antes que eu pudesse até dizer olá. Sua irmã está chorando. Como você ousa tratá-la assim? Se ela não gosta de como eu cuido dos filhos dela, ela pode cuidar deles ela mesma, retruquei. Você vai se desculpar com sua irmã imediatamente. Esse tipo de comportamento é inaceitável. Inaceitável? O que é inaceitável é largar seus filhos em alguém sem aviso e depois ficar bravo quando eles não conseguem fornecer cuidados infantis profissionais enquanto trabalham em tempo integral. Escute aqui, mocinha, sua voz baixou para aquele tom perigoso que eu me lembrava da infância. Se você não começar a mostrar mais respeito pela sua irmã e tratar sua família melhor, pode esquecer sua herança. Vou deixar tudo para Lúcia. Após essa ameaça, eu sabia que precisava lidar com as coisas de maneira diferente. A tensão constante não era boa para ninguém, especialmente para as crianças. Então engoli meu orgulho e liguei para Lúcia. Ei, eu disse quando ela atendeu, minha voz cuidadosamente neutra. Podemos conversar? Eu ia te ligar, na verdade, ela respondeu, soando surpreendentemente calma. Acho que exagerei um pouco ontem. Nos encontramos para um café em um local neutro, o pequeno café no meio do caminho entre nossos apartamentos. Lúcia parecia cansada, a fachada perfeitamente arrumada ligeiramente rachada. Olha, comecei, mexendo meu café com leite, eu amo João e Maria, você sabe que amo. Mas não posso continuar largando tudo a qualquer momento. Preciso poder planejar minha agenda de trabalho. Lúcia assentiu lentamente. Eu entendo. Acho que tenho abusado disso. Elaboramos um sistema. Ela me daria pelo menos 24 horas de aviso antes de trazer as crianças. Nada mais de deixá-las na porta sem avisar, nada mais de estadia surpresa de fim de semana. Nos ateríamos a um cronograma regular, terças à tarde e quintas de manhã, quando eu pudesse planejar adequadamente minha carga de trabalho em torno dos cuidados com as crianças. As coisas melhoraram depois disso. As crianças ainda vinham, mas em um horário previsível que me permitia organizar meu trabalho de acordo. Eu até comecei a gostar mais do nosso tempo juntos, agora que não era forçado a mim. Quando o Natal se aproximou, fiz planos com meus amigos da faculdade para uma viagem de esqui nas montanhas. Seria a minha primeira verdadeira férias em Eras. Sem trabalho, sem drama familiar, apenas neve e liberdade. Quando ouvi que Lúcia estava planejando uma viagem em família para a Europa, achei que era o momento perfeito. Certamente uma viagem em família significava a família toda, incluindo as crianças. 2 dias antes da minha partida, passei na casa de Lúcia com presentes de Natal para as crianças. A sala de estar era um caos, malas por toda parte, roupas espalhadas em todas as superfícies. Papai e Sara também estavam lá, Sara dirigindo o empacotamento como um general organizando tropas. Esses são tão fofos, Lúcia exclamou enquanto as crianças rasgavam seus presentes antecipados. Eles podem brincar com eles enquanto ficam na sua casa durante o Natal. Congelei minha xícara de café a meio caminho dos meus lábios. O quê? Ah, vai ser incrível, Lúcia continuou, aparentemente alheia ao meu choque. Os amigos da faculdade do Marcos vão se juntar a nós em Paris, e depois vamos para as pistas de esqui na Suíça. Sem crianças permitidas, será como nos velhos tempos. Estou saindo para uma viagem de esqui hoje à noite, eu disse lentamente. Com meus amigos. Tenho esses planos há meses. A tensão na sala ficou tão densa que dava para cortar com uma faca. Observei o rosto do meu pai ficar naquele tom vermelho familiar que sempre precedia uma explosão. Não poderia me importar menos com seus planos, ele cuspiu, levantando-se de sua poltrona. Quando você vai crescer e perceber que a família vem em primeiro lugar? Cuidar dos filhos da sua irmã é sua responsabilidade. Minha responsabilidade, ecoei, incrédula. Desde quando é minha responsabilidade ser babá em tempo integral deles? Sara deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de desaprovação com a qual eu havia me familiarizado demais ao longo dos anos. Clara, você não pode simplesmente colocar seus desejos egoístas acima dos planos da família. O que você estava pensando ao fazer planos de férias sem consultar nenhum de nós? Não é assim que uma família funciona.
Deixei escapar uma risada áspera. Consultar vocês? Isso é rico. Algum de vocês me consultou antes de planejar suas férias europeias? Alguém sequer pensou em perguntar se eu estava disponível para cuidar das crianças? Não deveríamos ter que perguntar, Lúcia interveio, balançando Maria no quadril. Você é a tia deles. Então por que você não pede para a avó deles? Gesticulei na direção de Sara. Ela é da família também, não é? A expressão perfeitamente mantida de Sara rachou ligeiramente. Não seja ridícula. Eu não posso possivelmente cuidar deles, é muito exigente para minha idade. Além disso, ela alisou sua blusa de grife, seu pai e eu também vamos na viagem. Claro que vão, murmurei. Então todo mundo tira férias menos eu. Chega, papai rugiu, fazendo Maria começar a chorar. Já tive o suficiente da sua atitude, mocinha. Você tem sido difícil desde que era criança, mas isso é a gota d'água. Se você não pode colocar a família em primeiro lugar, então talvez você não mereça fazer parte do futuro desta família. A herança vai inteiramente para Lúcia, até o último centavo. Algo se quebrou dentro de mim. Anos de manipulação, de ser o capacho da família, de ter minha vida tratada como menos importante do que a de todos os outros, tudo veio à tona. Sabe de uma coisa? Fiquem com a droga da herança, gritei, pegando meu casaco. Estou cansada de ser ameaçada. Estou cansada de ser manipulada. Vocês todos podem ir para o inferno. A porta bateu atrás de mim com uma força satisfatória. Minhas mãos tremiam enquanto eu dirigia para casa, mas me sentia mais leve de alguma forma, como se finalmente tivesse me libertado de correntes invisíveis. Mergulhei nas malas e saí para encontrar meus amigos, desligando meu telefone enquanto nos dirigíamos para as montanhas. Só quando estava na nossa aconchegante cabana naquela noite é que pensei em verificar o feed da câmera de segurança que eu havia instalado depois de muitas visitas surpresa de Lúcia. Eles tinham estado lá, todos eles. Papai batendo na minha porta, Sara tentando espiar pelo olho mágico, Lúcia balançando uma Maria chorona enquanto João sentava no chão brincando com seus carrinhos. Eles ficaram por horas, alternando entre súplicas e ameaças, claramente incapazes de processar que eu tinha realmente escolhido a mim mesma ao invés de suas demandas pela primeira vez. Meu telefone vibrou constantemente durante o primeiro dia de férias. Eu tinha silenciado todas as notificações deles, mas ainda podia ver os números subindo. 27 chamadas perdidas do papai, 43 de Lúcia, 15 de Sara. As mensagens de voz e de texto se acumulavam, cada uma mais desesperada que a anterior. Se você não ligar de volta agora mesmo, mocinha, a voz do papai trovejou através de uma mensagem que acidentalmente toquei antes de deletar. As mensagens de Sara eram uma obra-prima em fazer chantagem emocional. Nunca vi as crianças tão chateadas. Como você pode abandonar sua própria família no Natal? Sua pobre irmã está arrasada. É esse tipo de pessoa que você quer ser? As mensagens de vídeo de Lúcia eram as piores, seu rosto perfeitamente maquiado manchado de lágrimas, Maria chorando ao fundo. Por favor, Clara, não conseguimos encontrar mais ninguém com tão pouco aviso. Eu pago o dobro do que normalmente pago. Desliguei meu telefone completamente depois disso. Meus amigos notaram minha tensão e sugeriram que fossemos para as pistas mais cedo. A mordida do ar frio e a adrenalina do esqui ajudaram a clarear minha mente. 3 dias depois da nossa viagem, minha prima Raquel mandou uma mensagem: acabei de ouvir o que aconteceu. Não se preocupe muito, Sara finalmente encontrou alguém através dos amigos do clube de campo para cuidar das crianças. Alguma professora aposentada ou algo assim. Ela está cobrando uma fortuna deles, porém. Acho que cuidados infantis profissionais não são tão baratos, afinal. Não pude deixar de sorrir com isso. Eles finalmente tiveram que encarar a realidade do que suas constantes demandas estavam me custando. Quando voltei para casa uma semana depois, minhas notificações nas redes sociais estavam explodindo. Papai havia feito uma postagem pública, completa com fotos antigas da família dele com Lúcia e eu quando crianças. Dói-me escrever isso, mas hoje eu oficialmente deserdei minha filha mais velha, Clara. Ela traiu não apenas a mim, mas toda a nossa família, abandonando sua irmã e jovem sobrinho e sobrinha no Natal para perseguir seus próprios desejos egoístas. Uma verdadeira filha nunca colocaria seus próprios desejos acima das necessidades de sua família.
A partir de hoje, todas as minhas propriedades e bens irão para minha filha mais nova, Lúcia, que entende o verdadeiro significado de lealdade familiar. Clara não é mais bem-vinda em nossa casa ou em nossas vidas. A postagem tinha centenas de reações, principalmente de associados de negócios do papai e amigos da igreja oferecendo simpatia e condenando meu egoísmo. Sara havia compartilhado com comentários adicionais sobre filhos ingratos e valores modernos destruindo os laços familiares. Olhei para a tela por um longo momento, então fechei o aplicativo sem curtir, comentar ou compartilhar. Que eles tenham seu ataque público. Eu tinha trabalho a fazer e, pela primeira vez em anos, um apartamento silencioso só para mim. Uma semana após o anúncio dramático do papai nas redes sociais, recebi uma mensagem que fez meu coração parar. A notificação simplesmente dizia: Catarina Mendes quer se conectar com você. O nome da minha mãe aparecendo na minha tela como um fantasma do passado. Sua mensagem era longa, cuidadosamente formulada. Clara, eu vi a postagem do seu pai. Sei que se passaram muitos anos e tenho muito a explicar. Você estaria disposta a se encontrar comigo? Entendo se não quiser, mas por favor, saiba que nunca deixei de pensar em você e em Lúcia. Minha mão tremia enquanto eu lia o resto. Ela havia acompanhado nossas vidas através das redes sociais todos esses anos. Minha formatura na faculdade, o casamento de Lúcia, o nascimento do meu sobrinho e sobrinha. Ela esteve lá, observando à distância, incapaz de entrar em contato. Concordei em encontrá-la em um café tranquilo do outro lado da cidade. Ao entrar, a avistei imediatamente. Ela parecia mais velha do que nas minhas lembranças, é claro, mas seus olhos eram os mesmos. Quando ela me abraçou, senti o mais leve aroma do perfume de lavanda que ela costumava usar quando eu era pequena. Sinto muito, Clara, ela disse enquanto nos sentávamos. Sei que um pedido de desculpas não pode compensar todos esses anos, mas você precisa saber a verdade. A história que ela contou me fez sentir enjoada. Papai havia sistematicamente a mantido longe de nós, tudo enquanto se pintava como a vítima. Ele enviava fotos e vídeos nossos com Sara, festas de aniversário, eventos escolares, férias em família, junto com mensagens sobre como éramos felizes com nossa verdadeira mãe. Veja como elas estão bem, ele escrevia. Sara é uma mãe tão maravilhosa para elas. Elas nem se lembram mais de você. Por que você iria querer perturbar as vidas delas agora? Ela pegou seu telefone, me mostrando anos de mensagens do papai, cada uma mais manipuladora que a anterior. As meninas chamam Sara de mãe agora. Só as confundiria se você tentasse voltar para suas vidas. Clara está indo tão bem na escola. Sara ajuda com todos os deveres de casa. Ela esqueceu tudo sobre você. Lúcia perguntou por que ela não se parece com a mamãe Sara. Dissemos a ela que ela puxou ao pai. Ela está tão feliz com essa resposta. Não estrague isso para ela. Mas a maior revelação foi sobre dinheiro. Mamãe havia enviado pagamentos substanciais de pensão alimentícia todos esses anos, graças à sua carreira bem-sucedida como advogada corporativa e seu casamento com um empresário rico. Seu pai e eu tínhamos um acordo, ela disse, mexendo em seu café intocado. Toda a pensão alimentícia que eu paguei por você deveria ser entregue a você quando completasse 18 anos. Era o suficiente para comprar um pequeno apartamento, dar a você um começo na vida. Ele me prometeu que te contaria sobre isso. Pensei em todas as vezes que papai havia balançado sua herança sobre minha cabeça, usando-a para me controlar. Todos aqueles anos, ele estava ameaçando reter dinheiro que nem era dele para começar, dinheiro que havia vindo da mãe que ele me disse que nos abandonou. Naquela noite, sentei-me em frente ao meu computador, os dedos pairando sobre o teclado. Então comecei a digitar. Em resposta à recente postagem do meu pai sobre me deserdar, sinto-me compelida a compartilhar algumas verdades que vieram à tona recentemente. Por anos, acreditei no que meu pai me disse sobre minha mãe, que ela nos abandonou, que ela não nos queria, que ela escolheu álcool e outros homens ao invés de suas filhas. Acreditei nele quando ele disse que estávamos melhor sem ela. Hoje, aprendi que cada palavra era uma mentira. Minha mãe nunca nos abandonou. Ela foi afastada por um homem que usou manipulação e mentiras para manter o controle sobre suas filhas.
Enquanto ele se pintava como nosso salvador, estava secretamente recebendo pagamentos substanciais de pensão alimentícia da nossa mãe, dinheiro que deveria ser entregue a mim quando eu completasse 18 anos. Em vez disso, ele manteve esse dinheiro sobre minha cabeça por anos, ameaçando reter sua herança se eu não cumprisse suas exigências. Ele enviava a nossa mãe fotos e vídeos nossos com nossa madrasta, dizendo a ela que éramos mais felizes sem ela, que a havíamos esquecido, que chamávamos outra mulher de mãe. Ele a convenceu de que entrar em contato nos prejudicaria psicologicamente, tudo enquanto ela nos observava crescer à distância, enviando dinheiro que ela pensava que garantiria meu futuro para meu pai. Fiquem com seu dinheiro. Não quero uma herança construída sobre mentiras. Não quero nada de um homem que poderia separar tão cruelmente crianças de sua mãe para seu próprio benefício. Para aqueles que comentaram em sua postagem sobre lealdade familiar, vocês não sabem a história completa. Vocês nunca souberam. As respostas vieram imediatamente. Parentes que eu não ouvia há anos expressaram seu choque e desgosto. Velhos amigos da família entraram em contato com suas próprias histórias sobre o comportamento controlador do papai. Vários associados de negócios do papai silenciosamente o desfizeram amizade. A mensagem do papai chegou tarde da noite. Clara, você entendeu tudo errado. Eu só estava tentando proteger vocês, meninas. Se você me deixar explicar, bloqueei-o sem ler o resto. Sara tentou ligar em seguida, depois Lúcia. Bloqueei-as também. Doía cortar contato com minha irmã, mas vê-la se transformar em um espelho do nosso pai doía mais. Seu senso de direito, sua manipulação, sua certeza absoluta de que ela estava sempre certa, ela havia aprendido bem com ele. Mamãe me ajudou a encontrar um apartamento em seu bairro, insistindo em comprá-lo à vista. Agora, 6 meses depois, jantamos juntas 3 vezes por semana. Ela me conta histórias sobre minha primeira infância, preenche os espaços em branco na minha memória. Às vezes, olhamos suas fotos antigas, aquelas que eu nunca tinha visto antes, dela me segurando quando bebê, me ensinando a andar, lendo para mim e Lúcia. Você acha que algum dia vai falar com Lúcia novamente? Mamãe me perguntou recentemente. Pensei na minha irmã, em como papai a moldou completamente à sua imagem. Talvez algum dia, eu disse. Se ela alguma vez aprender a pensar por si mesma. Mas não estou prendendo a respiração. Por enquanto, estou focada em reconstruir meu relacionamento com minha mãe, compensando todos aqueles anos perdidos. Estou aprendendo que família não é sobre obrigação, controle ou ameaças. É sobre amor, respeito e verdade, qualidades que nunca encontrei na casa do meu pai, mas descubro todos os dias com minha mãe. Às vezes, ainda recebo mensagens de fantoches voadores, amigos do papai, membros da igreja, parentes distantes que acham que eu deveria perdoar e esquecer. Eu as apago todas. Passei anos suficientes vivendo sob o peso das expectativas dos outros,